escrito. Por muitos anos nós nos guiamos pelo que queríamos, pelo que gostaríamos, pela nossa própria opinião, mas o que move a terra é a vontade de Deus e não o que queremos. Essa é a verdade. A verdade é que o que Deus quer se realiza e o que Ele não quer, você querendo ou não querendo, não vai acontecer. Então, qual é o melhor cenário do mundo? É você se adaptar à vontade absoluta de Deus. É você entender o que Ele quer, quais são os planos dEle e que teus projetos estejam aliados com o que Ele quer. Porque aí eu te garanto, vai dar certo. Porque aí não depende de você mais, não está mais na tua mão. Agora, aquele que faz o impossível acontecer está no comando de todas as coisas. Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. Maria era uma adolescente insignificante no interior de Israel, numa cidade chamada Nazaré. Ninguém sabia quem era essa menina. E Deus confiou o maior projeto dele na terra, que se chama Jesus, nas mãos de Maria. Deus costuma confiar grandes projetos na mão de pequenas pessoas. E às vezes você se sente pequeno, às vezes você se acha insignificante, às vezes você acha que o teu negócio é pequeno demais, às vezes você acha que a tua vida não vale nada. O que você não entende é que pela palavra você tem mais chance de ser usado por Deus do que quem se acha muito. Pela palavra você tem mais chance de ser visto por Deus do que quem está se achando. Porque Deus escolhe os humildes de coração. E ainda que Ele tenha que trabalhar em você por mais um tempo, Ele vai te formar para você amadurecer o suficiente para tocar um grande projeto divino na terra. Quem acredita nisso? Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler a famosa história de Noé. Deus confiou um grande projeto na mão de Noé. Noé era um homem desconhecido, não tinha nenhum grande feito até então. Não era um grande empresário, não era um político, não era ninguém com representatividade na sua cidade ou na região que vivia. Mas a Bíblia diz que ele andava com Deus. E andar com Deus é suficiente para Deus te enxergar e confiar um projeto na tua mão. Você às vezes está atrás de um título que, se puder ter, tenha. Às vezes você está atrás de um dinheiro, se puder ter, melhor do que ser pobre. Às vezes você está atrás disso ou daquilo, que bom. Mas saiba que Deus escolhe por pessoas que querem andar com Ele e não por pessoas que estão correndo atrás de coisas. Até porque as melhores coisas da vida não são coisas. Deus confia projetos, Deus confia pessoas. Quem aqui tem filhos? Deus confiou uma pessoa na tua mão. Deus te deu essa grande responsabilidade. Deus me confiou 4 pessoas, 4 filhos. Tem 4 destinos que dependem da minha mentoria, do meu discipulado, do meu cuidado. Então nós precisamos entender que, independentemente das nossas condições atuais, Deus está vendo quem quer andar com Ele, para Ele confiar projetos que sejam à altura. E a Bíblia diz assim, a partir do versículo 11: a terra estava corrompida, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra.
Então faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento. De quantos côvados? Você entende de medida? Sim ou não? Nem eu, nem Noé. Quando Deus fala, você tem que anotar. Porque às vezes você não vai entender o que ele vai falar. Se você não anota, perdeu. Ele falou, Noé era construtor de arca, não era construtor de prédio, Noé era alguma coisa de construção, nada. Mas ele começa a dar medidas para Noé. O mínimo que Deus espera quando ele começa a falar contigo é que você leve a sério e anote. Porque você vai para a escola e tem que anotar o que o professor está falando, como Deus fala, e você fala, tá bom. Como Deus fala e você não toma nota? Não está levando a sério? A neurociência diz que você não retém nem 13% do que foi falado 24 horas depois, se não anotar. 13%. De tudo que eu falar hoje, amanhã você vai se lembrar 87%. Caso não tenha anotado. Desculpa, você vai se lembrar apenas 13% e vai se esquecer de 87% caso não tenha anotado. Então Deus fala com Noé assim: farás uma arca de cipreste, começa a dar o material. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Deu todos os detalhes. Repete comigo, detalhes. Deus sabe que para falar com o homem tem que desenhar. Porque se nossa mulher fala com a gente não entende nada, imagina Deus falando. Então Deus desenha, meu filho, faz uma arca, mas tem que ser assim, ó, 300 côvados. 50 para cá, 30 para lá. Está anotando? A madeira tem que ser cipreste. O rejunte tem que ser betume. 16. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quantos pavimentos? 3. Porque estou prestes a derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, vírgula. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, você vai fazer entrar na arca, para conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil, segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se consome, ajunta-o contigo. Isso ser-te-á para alimento a ti e aos animais. Versículo 22. Assim Noé fez tudo quanto Deus o ordenara. Assim Noé fez tudo quanto Deus o ordenara. Nós vamos aprender 4 coisas na história de Noé hoje. Quantas coisas? 4. A primeira coisa, para quem vai anotar, já anote. Não adianta ouvir a voz de Deus se você não está disposto a obedecer nos detalhes. O que te livra dos dilúvios da vida não é ouvir Deus, é obedecer os detalhes de Deus. Porque Deus falou para Noé detalhes de como construir a arca, do que levar na arca.
Se ele esquecesse um detalhe, tudo que Deus falou daria errado. Não porque Deus não é poderoso, mas porque Noé resolveu não escutar tudo. Tem gente que está escutando um louvor e fala, Deus já falou comigo. E se Deus quisesse falar mais um pouco, por que você não continuou mais um pouco? Quem disse que a mensagem foi completa? Nós temos que verificar se nós estamos com a mensagem completa de Deus dentro de nós. Se Deus tem dado os detalhes necessários para que a gente toque os projetos que Ele tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa, o projeto de Deus para a gente é muito maior do que o teu projetinho de hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Então saiba que é muito maior o que Deus está preparando para você do que aquilo que você tem para você mesmo. É muito maior. Ele chega para Noé, revela detalhes de algo que ia acontecer. Ele dá uma informação privilegiada. Ele fala o seguinte, Noé, vai chover, e vai chover de tal forma que vai destruir tudo. Então você constrói uma arca, a arca tem que ser nessa medida, com esse material, e tem que ter esse tipo de alimento dentro. Noé, ok. Noé escutou tudo, anotou todos os detalhes e obedeceu. E obedeceu. No capítulo 7, começa o dilúvio. A gente leu o capítulo 6. No capítulo 7, começa o dilúvio. Por 40 dias choveu sobre a terra. Quantos dias? 40. E a Bíblia diz que a água subiu tanto que ficou 7 metros acima das montanhas. E eles ficaram flutuando por cerca de 150 dias. Noé, quando recebe o comando divino para construir a arca, tinha entre 500 e 550 anos, porque a Bíblia diz que quando ele tinha 500 anos, ele começou a ter filhos, e com 600 anos chegou o dilúvio. Então os teólogos e historiadores calculam que Noé demorou cerca de 50 a 75 anos para construir a arca, podendo-se chegar até 100 anos, mas vamos botar uma média aqui de 70 anos. 70 anos para construir uma arca. Leva esse tempo todo para construir um barco? Não. Mas presta atenção. Às vezes, Deus demora no tempo de construção, não é porque Ele quer construir um barco através de você, é porque Ele quer construir você através de um barco. Às vezes Deus não queria construir por tanto tempo um barco, mas Ele precisava de mais tempo para construir um Noé que ia guiar aquele barco. Você reclama do tempo de Deus, mas você não sabe do tempo que leva para Ele te amadurecer. Pare de reclamar do tempo de Deus. A primeira coisa que você tem que anotar, por favor, o que te salva dos dilúvios da vida não é ouvir a voz de Deus, mas obedecer os detalhes do que Ele disse. A segunda coisa, não é que Deus está demorando para construir uma arca para você. Está demorando para Ele construir você para a arca. Está demorando Ele te colocar com as emoções no lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tuas emoções estão tão fora do lugar. Teus sentimentos estão tão feridos. Tuas motivações estão tão erradas que Deus fala, se eu dou o que Ele está me pedindo agora, Ele destrói tudo. Tem marido que sai de casa se Deus der a bênção que Ele está pedindo. Não aqui. Lá para Alphaville. Tem gente que pede, mas não está preparado para receber.
Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pede para o seu próprio prazer. Ou seja, a gente não pede o que Deus quer para a gente pede o que a gente quer mesmo. A gente quer bater pezinho com Deus. Isso é falta de maturidade espiritual, porque quem já amadureceu espiritualmente não pede o que quer, mas pede que seja feita a vontade de Deus. Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, vírgula, deixa eu provar minha maturidade. Não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Então, primeiro nós entendemos que não adianta Deus falar conosco, nós é que temos que obedecer nos detalhes. E segundo, nós entendemos que não é que Deus está demorando a construir uma arca para tirar a gente dos nossos dilúvios pessoais. É que a gente está demorando a amadurecer para construir a arca. Tem gente que está cheio de crise emocional e quer ser usado por Deus. Se Deus te coloca no altar, você usa o altar para ferir pessoas. Tem gente que está cheio de problema financeiro e quer ser levantado por Deus. E aí você vai usar as coisas de Deus para se dar bem financeiramente. Tem gente que está cheio de problema no casamento e quer ensinar algo para alguém. Não consegue olhar as próprias coisas que tem que consertar e quer ser referência para outros. Tem gente que não consegue ter sentimentos no lugar, está todo dia... É uma variável, um dia está triste, um dia está feliz, um dia ama a Deus, outro dia não entende se Deus existe ou não, um dia quer ir na igreja, outro dia está odiando a igreja. Tem gente que está sempre variando os sentimentos, mas quer uma bênção divina. Querer, todo mundo quer, até o diabo quer uma bênção. Mas só recebe quem está preparado e no tempo certo de receber. Deixa eu te falar uma coisa, Noé não pediu nenhum projeto para Deus, mas Deus confiou o maior projeto daquela geração na mão de Noé. Vou repetir, Noé não pediu nenhum projeto para Deus, pastor, nenhum, mas Deus confiou o maior projeto daquela geração na mão dele. Deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa pedir para Deus hoje não é para Ele realizar teus projetos, mas para que Ele cumpra o maior projeto da geração através de você. A minha oração é, Deus abençoa meu evento, Deus abençoa meu livro novo, Deus abençoa, isso é muito pequeno. Deus, o maior projeto que tu tem para essa geração, encontre em mim um coração amadurecido para realizá-lo. Mude sua oração e mudarão seus resultados. Mude sua oração e teus frutos vão mudar para melhor. Noé é escolhido por Deus para carregar o maior projeto daquela geração por um motivo só. A Bíblia deixa claro no capítulo 6, versículo 8. Porém Noé achou graça diante de Deus, porque ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele não foi escolhido porque sabia construir. Ele não foi escolhido porque fez faculdade para isso. Ele não foi escolhido porque era cheio de contato. Ele não foi escolhido porque era amigo do deputado. Ele não foi escolhido porque ia na igreja todo domingo. Ele não foi escolhido porque era rico. Ele não foi escolhido porque tinha olhos azuis. Ele não foi escolhido porque era de uma boa família. Ele não foi escolhido porque tinha dinheiro no banco. Ele não foi escolhido porque tinha contatos. Ele foi escolhido porque andava com Deus. Os maiores projetos divinos são concedidos a quem anda com Ele. Então para de pedir pelos teus próprios projetos e dedique-se a andar lado a lado com Deus, porque os maiores dele vêm para você.
Os maiores projetos dele caem para você. Terceira coisa que eu aprendo com Noé. Quem não tem informação, anote isso, vai desdenhar do que você está fazendo quando tem a informação. Como assim, Tiago? Você imagina Noé por 40, 50, 70, que fosse 100 anos, construindo uma arca numa época que não chovia. Imagina isso. Você construindo algo que não existia, que era um barco, porque não tinha barco naquela época, não tinha chuva, não estava chovendo, não chovia naquela época, e você começa a construir um barco. Como o povo daquela terra devia desdenhar, caçoar, zombar de Noé. Quem não tem a informação que você tem, vai desdenhar do que você está fazendo. Então todo mundo, Noé, eu sou louco, o que você está fazendo? Claro, ninguém sabia que Deus iria destruir o mundo, essa informação só o tinha Noé. Quando Deus fala contigo, isso aqui é muito importante, por favor, anote isso. Quando Deus fala contigo, ó, anota e vive você. Porque os outros vão desdenhar do que você está fazendo, que Deus mandou fazer, porque eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. E se você falar, quem perde é você. Deus não mandou Noé avisar para ninguém, não mandou avisar para a cidade coisa nenhuma, só mandou construir a arca. Quando Deus te manda construir a arca, não é para você falar, gente, deixa eu te falar, eu vou virar construtor, vocês podem orar por mim na corrente de oração? Deus está me confiando um grande projeto, abre live no Instagram. Gente, vocês não sabem, Deus falou comigo ontem de madrugada, que eu que vou construir a arca, sabe? Eu sou muito especial para Deus. Tem gente que adora compartilhar segredos divinos com quem não merecia nem escutar segredos do teu coração. Quem perde é você. Quem será zombado, caluniado, perseguido, vai ser você. Detalhe, vai ser perseguido antes do tempo. Porque quando você conta segredos antes do tempo, você ganha inimigos antes do tempo. Tem segredos divinos que você tem que guardar contigo. Tem segredos divinos que você guarda com você. Tem coisas que você não conta antes, para não ganhar inimigos antes do tempo. Noé, calado, construiu uma arca, enquanto todo mundo zombava, ele só fazia assim, ó. É isso que ele fazia. Ele não se defendia, ele não dizia, Deus falou comigo e não falou com vocês. Ele não tentava sair superior, ele não tentava provar que estava certo, ele só construía. Porque Deus não mandou ele se defender, Deus mandou ele construir. Deus não mandou ele se explicar, Deus mandou ele martelar. Deus não mandou ele dar explicações para quem não tem nada a ver com o projeto. Deus mandou ele construir nas medidas certas, com os materiais certos. E é mais importante obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Então, quem não entende o que Deus falou com você porque não escutou, vai ficar desdenhando do que você está fazendo. Você vem à igreja todo domingo e fala, ela aí na igreja. Claro, eles não escutaram o que Deus falou contigo, que Deus vai te entregar a bênção. Aí você é fiel no dízimo da oferta, teus familiares ficam, ele é fiel, claro. Ele não escutou o que a Bíblia fala contigo, que os teus celeiros serão cheios, os teus lagares vão transbordar. É claro que eles vão desdenhar, eles não têm a informação que você tem. Deus preferiu dar informação para você e não para eles. Para que você vai compartilhar o que Deus falou só com você?
Um dos segredos do mundo dos negócios, na qual estou inserido, é que reuniões em que são faladas de números, de negócios, de faturamento, de projetos futuros, não se compartilha em nenhum outro lugar. E uma das coisas que geralmente você faz para provar lealdade é quando entrar numa reunião dessa, pastor, você deixa o celular fora da sala. Só para provar lealdade, para mostrar que você não está nem gravando, você não está nem interessado em divulgar o que está sendo tratado ali. Aí que você mostrou quem é. E tem gente que não pode escutar um segredinho de Deus que já sai contando para todo mundo. Aqui não. Graças a Deus. Aqui em Guarulhos, o pessoal escuta a Deus e fica caladinho. Glória. Então é lógico que quem te vê construindo uma arca, quem te vê tocando um projeto que eles não estão entendendo nada, não tem sentido nenhum para eles, vai caçoar de você. É lógico. Deus não falou com eles, falou contigo. Deus não mostrou nada para eles, mostrou para você, e eles vão ficar tentando tirar a tua paciência para arrancar informação de você. Não dê informações que são divinas para quem é mundano. Não misture o sagrado com o profano. Então Deus primeiro, presta atenção, Ele espera obediência total e absoluta de você. Ele espera que quando Ele fale, você anote. Ele espera que quando Ele diga, você escute. Que quando Ele te instrua, você não só ouça, mas também obedeça. A primeira coisa que eu aprendo com Noé é que ele não só escutou, ele obedeceu. Nós lemos na Bíblia que ele executou tudo conforme o Senhor havia ordenado. A segunda coisa que a gente aprende é que Deus não está demorando para construir a arca. Pode estar demorando para construir você para a arca. A terceira coisa que a gente aprende é que quem não tem informação vai zombar de quem tem, porque não está entendendo nada. Mas a quarta coisa, para quem quiser anotar, é que quem anda com Deus, repete comigo, quem anda com Deus, sempre terá direito. Mais forte, sempre terá direito a um recomeço. Quem anda com Deus, o fim nunca chega. Estou no fundo do poço desse mês, né? Porque o fundo do poço nunca chega para quem está com Deus. Acabou para mim. Acabou essa semana, né? Porque nunca acaba para quem está com Deus. O mundo acabou e recomeçou com Noé. Deus sempre vai escolher quem anda com Ele para recomeçar, ainda que seja do zero. A Bíblia diz que depois de 150 dias na arca, Noé soltou um corvo, o corvo voltou, ele soltou uma pomba, aí a pomba voltou, ele soltou a pomba de novo, a pomba voltou com um galho de oliveira. Ele entendeu então que as águas tinham baixado. E a esperança, enfim, foi retomada. E Noé entendeu que ele agora tem uma chance de recomeçar. Porque quem anda com Deus passa pelo dilúvio, mas recomeça. Quem não anda, nem na arca entra. Aliás, nem recebe a notícia que tem arca sendo criada. Quem não anda com Deus está desinformado. Quem não anda com Deus está por fora. Porque a informação boa só chega do céu para quem está andando com Ele. Informação privilegiada só chega para quem está lado a lado com Ele. Então qual é o meu desafio hoje? Nessa geração que todo mundo quer realizar os próprios projetos, eu estou andando tanto com Deus que o projeto dele é mais importante do que qualquer uma coisa que eu esteja projetando no meu coração.
Então hoje a minha oração não é Deus realiza meus projetos, é Deus, eu estou aqui disponível para cumprir qualquer coisa que você me mandar. O nome disso é maturidade espiritual. É quando você começa a entender como Deus trabalha e não como você quer que Ele trabalhe para você. Deus nunca vai trabalhar para você. Ele vai trabalhar do jeito dEle, da forma dEle, porque Ele é Deus e nós somos apenas seus filhos. Não ache que você coloca a ordem em Deus. Por favor, não imagine isso. Não ache que você mande em Deus. Mas você pode ter muito proveito se andar com Ele. Porque Ele está sempre de olho na terra, em quem está andando com Ele, para confiar os melhores projetos. O melhor projeto dessa geração, Ele vai confiar para a gente que está aqui, querendo andar lado a lado com Ele. Os melhores projetos dessa geração, Ele vai confiar em quem não quer realizar o próprio projeto, mas quer realizar o projeto dEle. Eu lembro a primeira conferência de China em 2017. Em 2016 eu recebi uma palavra, faz uma conferência. Falei, eu só trabalho? Quem aqui já organizou evento sabe qual é, só dívida. Tem que alugar som, tem que alugar não sei o quê, tem que vender ingresso, tem que não sei o quê, e não está vendendo, e não vai e problema, e tem que contratar filmagem, e tem que contratar não sei o quê. Para que eu vou me meter nisso? Porque quando Deus tem um projeto, não adianta você tentar fugir. É por causa disso. Agora, se o projeto é teu, se é do teu coração, você acha que vai dar certo, tenta e se frustra. Se quando é de Deus, você acha que não vai dar, quando você tenta, dá certo. Eu imagino Noé pensando, eu vou construir uma arca, eu nunca construí nada. Deus não precisa da tua capacidade para te usar. Ele precisa da tua disponibilidade. Deus vai te usar no limite da tua disponibilidade. Quanto mais disponível você tiver para Ele, mais Ele te usa. Capacidade Ele te dá de 1000 formas. Ele coloca uma pessoa que sabe mais do que você do teu lado, vai te ensinando. Ele te coloca num ambiente como esse, vai te aperfeiçoando. Ele coloca um livro para você ler, você vai aprendendo. Deus consegue te dar capacidade de um dia para o outro. Agora, o chamado, Ele quem dá. Andar com Ele, você quem decide. Aqui que está o casamento perfeito. Você andar com Ele e Ele te dá um chamado. Pronto. Aí as coisas começam a acontecer. Um grande projeto foi confiado na mão de quem não pediu nada. Um grande projeto foi confiado na mão de quem não pediu nada. Então, por que foi confiado se ele não pediu? Porque ele tinha coração para executar. É mais importante o estado do teu coração do que o tamanho do teu pedido. É mais importante o estado do teu coração, o estado da tua alma, como andam as tuas motivações, do que o tamanho dos teus pedidos. Porque o que Deus deu para Noé não foi o que ele pediu, foi o que ele merecia. E o que ele merecia era não morrer com aquela geração inteira. O que Deus deu para Noé não foi o que ele queria, foi o que ele estava preparado para receber. E se não tivesse totalmente preparado, demorou um pouquinho mais a construção da arca. Mas Deus deixou ele no ponto certo para usá-lo. Deus vai te deixar no ponto certo para te usar do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Versículo 6, 22, é outro versículo, mas diz a mesma coisa. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Novamente um versículo de obediência. Novamente, vai se repetir. Noé era mais obediente do que Pidão. Pegou isso?
Tem gente que é mais pidão do que obediente. Tem gente que vem para a igreja, pede gabinete com o pastor, pede audiência com o empresário, pede para conversar com o político, pede, mas não é obediente em nada que se manda. Deus está mais interessado nos obedientes do que nos pidões. Quando ele percebe que Noé não só andava com ele, mas ia obedecer em todas as coisas, ele confiou um projeto que iria salvar o mundo inteiro. O projeto que Deus tem para a tua mão, você nem consegue imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no teu coração, você não consegue imaginar o que Deus está preparando para você. Mas eu sou de uma cidadezinha, mas eu não tenho capacidade. Você tem todas as desculpas que Noé tinha. Mas eu sou filho de ninguém, mas eu não tenho nem dinheiro no banco. Como se Deus consultasse teu extrato bancário para poder te usar. Como se Deus fosse consultar o teu histórico escolar para poder te usar. Deus consulta o estado do teu coração, é tudo que Ele precisa saber sobre você. Tudo que Deus precisa saber sobre você é como anda teu coração. Do lado de quem você quer andar. Tudo que Deus precisa saber é projeto de quem você quer executar. Os teus ou o dele? Os teus ou o dele? Tiago, como é que eu reconheço um projeto de Deus na minha vida? Número 1, você não quer fazer. Número 1, você fala, não, eu não. Quando Deus chama Gideão fala assim, eu sou o mais pobre da minha tribo, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu? Quando Deus chama Josué no capítulo 1, ele fala, eu? Aí Deus fala, ser forte e corajoso. Ele falou, mas eu estou com medo, mas não temas. Quando Deus chama Moisés fala, mas é que eu não sei nem falar, desculpa, é que eu sou meio gago, mas você que vai falar. A primeira coisa que você reconhece que um projeto é de Deus é que você não quer fazer, você tem uma boa desculpa para não fazê-lo. A segunda coisa que você reconhece que um projeto é de Deus é que não é você que vai sair ganhando, é todo mundo. Deus, quando confiou o projeto em Noé, foi para salvar e reiniciar o mundo, e não somente ele. Deus, quando chama Abraão, é para abençoar todas as famílias da terra. Deus, quando chama Gideão, é para libertar todo o povo de Israel. Deus, quando levanta José, é para alimentar toda a geração. Ou seja, Deus, quando confia um grande projeto em alguém, não é por causa de você, mas é por causa das pessoas através de você. Então, se você não gosta de ajudar pessoas, você não está habilitado para ser um alvo dos projetos divinos. Porque quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Simples assim. Então, quando eu começo a ajudar pessoas, eu começo a praticar algo que Deus adora. Eu falo, então sem eu pedir ele já está fazendo. Imagina se eu confio um projeto na mão desse menino, o que ele faz? Se ele já gosta de ajudar todo mundo sem eu pedir. Se ele já tem um coração doador e generoso sem eu falar. Se ele já quer andar comigo, sem eu ter que mandar uma prova para ele me implorar alguma coisa. Se ele já quer andar comigo, estando em tempos de paz, imagina quando eu colocá-lo diante de uma guerra. Ele vai se apegar a mim de tal forma que não vai largar mais. Deus está sondando mentes e corações, porque grandes projetos estão chegando na nossa geração. Mas não vão ser projetos pessoais, vão ser projetos do céu na terra. Vão ser projetos, vão ser projetos do céu na terra. E você pode ser uma das pessoas que Deus vai escolher para tocar projetos que você não consegue nem imaginar que era capaz de realizar.
Quando eu paro para pensar de onde eu saí, de onde Deus me tirou, da lama que Ele me tirou, da incapacidade que eu tinha, só a quarta série eu repeti 2 vezes. Quase eu fiz faculdade de quarta série. Hoje eu sou um dos escritores mais lidos do país. E eu mesmo escrevo meus livros. Eu tenho TDAH diagnosticado. E eu mesmo escrevo meus livros. Porque Deus não escolhe por quem tem capacidade, escolhe por quem tem coração para fazer. Capacitar-se é necessário? Claro. Quando Deus te escolhe pelo coração, Ele vai te colocar na escola para ser preparado. Na escola da vida. Ele vai colocar pessoas, livros, ambientes, Ele vai dar um jeito de te preparar. É certo que Deus colocou pessoas ao lado de Noé para construir aquela arca. Não foi um anjo que construiu por Noé. Teve pessoas que ajudaram Noé. Deus vai colocar as pessoas, quando você não tem a capacidade de fazê-lo, Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudar a fazer. Ou seja, descanse no Senhor. Porque o projeto que Ele tem para você vai dar certo sim ou sim. O projeto que Ele tem para a tua casa vai ser terminado e vai até o final. O projeto que Ele tem para os teus negócios vai dar certo. Com Deus não tem como dar errado. Com Deus não tem como dar errado. Eu entendi, ao longo da minha caminhada cristã, sou cristão desde que nasci, filho de pastor, neto de pastor, apesar de não ser pastor de igreja, sou um pregador. Mas não sou pregador porque eu quis, não. Fugi minha vida toda disso. Meu sonho era ser empresário. Mas aí eu quebrei. Quebrei por quê? Porque eu era orgulhoso, porque eu não sabia administrar, porque eu era um péssimo gestor, não sabia lidar com pessoas. E aí eu quebrei. E aí você bota a culpa primeiro no diabo, depois você tenta culpar Deus, mas você nunca assume tua própria responsabilidade. E aí um dia, quando eu estava quebrado, sem saber o que ia comer no outro dia, eu falei para Deus assim: Deus, se você me levantar... Lembra que Jacó fez um voto no Val de Jaboque? Ele fala: Senhor, se tu me levares em segurança, eu te darei 10% de tudo que eu fizer. Eu fiz um voto com o Senhor o seguinte: se tu me levantares, apesar de voltar a empreender, de voltar a fazer negócios, de ser um homem de uma vida secular no sentido profissional, eu nunca mais saio do altar. No outro dia Deus começou a me levantar. Eu falei: ih, caramba, agora eu vou ter que fazer. Aí eu faço essa viagem internacional de Alphaville até aqui hoje, para pregar a palavra. Porque há 12 anos atrás eu fiz um voto com Deus quando eu estava passando fome praticamente. Por que praticamente? Porque eu não passei fome, porque eu não sabia o que ia comer no outro dia, mas nunca faltou, nem que fosse um miojo, nunca faltou. Eu mandava um miojo certinho. Um dia eu vou escrever um livro, eu e minha esposa. O nome do livro vai ser Um Miojo para Dois. Que a gente cansou de dividir. E até hoje a gente come miojo, para lembrar de onde saiu. E porque é gostoso também. Faz mal para a saúde, não comam. Não indico. Mas a gente come de vez em quando. Quando eu olho para a história, um monte de gente se acusando também, pastor, também. Quando eu olho para a história de Noé, eu vejo que Deus está interessado em encontrar pessoas que Ele possa confiar projetos. Projetos que, inclusive, apontam para recomeços. Quem anda lado a lado com Deus, o dilúvio pode vir, mas você sempre terá o direito de recomeçar.
Tiago quebrou a empresa, que bom, vai recomeçar melhor agora. Tiago, meu casamento está no fim, não vai separar, vai recomeçar melhor, o mesmo casamento. Você achou que Deus ia dar uma outra oportunidade, né? Tem gente que quase que deu um glória lá atrás. Ô, glória, é a minha chance. Tem um pastor que concorda comigo. Não, é o mesmo casamento, recomeça. Só que agora é melhor. Com vivacidade. Com ousadia. E outras cositas más. Ou seja, Deus não deixa morrer quando o projeto foi Ele quem te entregou. Deus não deixa o desespero te tomar quando o projeto veio de cima para baixo. Agora, quando o projeto veio de baixo para cima, bem que o desespero pode te tomar mesmo. Mas quando vem de cima para baixo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, nem sequer nas pedras você vai tropeçar no caminho, porque foi Ele quem deu a ordem. Foi Ele quem mandou. Quando Deus determina, o homem não consegue eliminar nada. O homem não consegue contrapor o que Deus já escreveu. O homem não tem essa capacidade. Nós estamos completamente debaixo da soberania do Eterno. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é nos encaixar nos planos dele. A melhor coisa que nós podemos fazer hoje é falar: Deus, qual é o projeto que o meu coração está preparado para começar a realizar? E às vezes você fala: gente, Deus me deu um projeto, eu já estou há 10 anos trabalhando. E Noé que ficou 70? Está reclamando de quê? A culpa é tua que ainda não está maduro o suficiente. Porque quando chegar a tua maturidade espiritual, a arca fica pronta. Quando chegar o teu tempo, o dilúvio começa a descer. A pergunta é: você vai ter paciência para recomeçar? Porque além de 40 dias de dilúvio, foram 150 dentro da arca, esperando as águas baixarem. Noé não reclamou, Noé não murmurou, Noé nem sequer duvidou. Ao contrário, ele soltou corvo e pomba para ter certeza: que horas vai recomeçar? Porque eu não sei se vai ser hoje ou não sei se será amanhã, mas que Deus me dará um novo começo, eu já tenho certeza. Mas que Deus vai fazer o broto da oliveira renascer e me dar uma chance de recomeçar, eu tenho certeza. Então, existem 4 coisas que você tem que gravar aqui. Obedeça nos detalhes. Não ligue para a zombaria, porque eles não têm informação que você já tem de Deus. Glória a Deus. Quantas vezes eu liguei, para você que disse glória a Deus aí atrás, quantas vezes eu liguei para o que os outros falavam? Quantas noites eu perdi, infelizmente, no passado, agora não. Falando: estão zombando de mim, mas foi Deus que mandou eu fazer. Desde a primeira conferência de destino, desde quando eu comecei a fazer o método Destiny, desde quando eu comecei, as pessoas riam. E vai dar curso, e vai escrever livro. Repetiu a 5ª série, a 4ª série, e vai ficar escrevendo. Eu lembro o primeiro livro que eu dei, o primeiro livro que eu escrevi, eu dei para o meu líder espiritual na época. Que Deus o abençoe. E ele falou assim: você escrevendo livro? Eu não te deixo falar nem na escola dominical e você quer ensinar alguém? Eu falei: mas é que Deus mandou. Deus pediu. E hoje em dia ele me liga e fala assim: você lembra o quanto eu profetizei sobre a tua vida? Eu falei: lembro. Lembro.
Satangos. Lembra do Satangos, do Jiraya? Só quem tem mais de 40 lembra. Gente boa, tô brincando. Deus abençoe ele. Então quem não tem informação que você tem vai desdenhar do que você está fazendo. Às vezes não está demorando. É você que ainda não está maduro para Deus te construir. E por último, Deus só confia projetos grandes em quem anda com Ele. E Ele só deixa recomeçar quem está do lado dEle. Toda a tua confiança, toda a tua esperança deve estar em Deus. Toda a tua confiança, toda a tua esperança deve estar em tua vida financeira deve estar firmada em tua vida matrimonial deve estar firmada em tua vida espiritual deve estar firmada em você faz a sua parte? Faz, mas tudo está firmado nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. E eu te digo o seguinte: o que Deus está trazendo para a tua vida nessa noite, nem os teus familiares vão entender. Porque você imagina que quando Deus deu ordem para Noé, não falou com os filhos dele, não falou com a nora dele, falou com ele. Mas até quem não ouviu a voz de Deus vai ser beneficiado pelo que Deus falou contigo. E pessoas que até duvidaram do teu projeto vão comer agora do que esse projeto está dando para elas. A Bíblia diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Esse versículo só pode se cumprir se pessoas de perto que comem contigo se levantarem contra você. Então não reclame, celebre, porque está chegando o tempo do cumprimento de versículos bíblicos na tua vida. E eu encerro dizendo que o que Deus preparou para você, ninguém, nem o diabo, nem teus familiares, nem os maiores inimigos que se levantarem contra você conseguem impedir. Somente a tua desobediência. Somente a tua desobediência. Fora isso, ninguém consegue impedir o projeto que Deus está derramando sobre a tua vida agora. O projeto que Deus está trazendo sobre a tua empresa agora. O projeto que Deus está trazendo sobre a tua família agora. Ninguém conseguirá deter o que Deus fará através de você. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento.